abençoar os assentos nessa noite, amém? Glorificando, adorando, exaltando aquele que mais um dia nos deu vitória para estar na presença dele, amém? Livro de 1 Crônicas, capítulo 21, glórias a Deus. Estarei lendo o versículo de número 18. Quem for achando vai dando glória a Deus, quem não achar acompanha aqui no Data Show, amém? Livro de 1 Crônicas, capítulo 18. Serei bem breve nas minhas palavras. Glórias a Deus, porque o Senhor já tem falado tremendamente aos nossos corações, amém? Todos acharam? 1 Crônicas 21, 18 diz assim: Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na ilha de Ordã, ou Araúna, ou Jebuseu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem precisa levantar altar aqui nesta noite? Quem precisa levantar um altar de adoração, de louvor, de gratidão, de engrandecimento a esse Deus maravilhoso? Eu preciso. Glórias a Deus. E nós vemos aqui que o Senhor levanta o profeta Gade para ir falar com Davi, para que ele levantasse um altar na ilha de Araúna ou na ilha de Ordã. E por quê? Porque a peste estava sobre a terra. Por 3 dias o Senhor enviou a peste sobre a terra, e 70.000 homens de Israel caíram, morreram, por causa da desobediência de Davi. Satanás se levantou contra o povo de Israel e incitou no coração de Davi numerar o povo, ou seja, fazer o censo, a contagem do povo. Então ele pede para que o comandante Joabe vá com os maiorais por toda a terra de Israel, desde Dan até Berseba, fazer essa contagem. E nós vemos aqui que Joabe, ele foi uma espécie de conselheiro, porque aqui no versículo 3 diz assim: Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Porque seria isto causa de delito contra Israel. Com Israel. E realmente foi uma causa de delito mesmo, porque o Senhor se levantou. Ele não gostou da postura de Davi. O que Davi estava fazendo estava desagradando ao coração de Deus. Fazer a contagem do povo, provavelmente Davi estava sendo soberbo ali na ocasião, porque o povo era servos de Davi. Quem guardava aquele povo era o Senhor, era Deus. Era Deus que podia multiplicar 100 vezes tanto aquele povo. Então o Senhor não estava entendendo o que Davi estava querendo fazer, e isso desagradou o coração do Senhor. Porém, a palavra do rei Davi prevaleceu. Muitas vezes quando a pessoa vai errar, meus amados, muitas vezes nós levamos conselho para a pessoa não fazer aquilo, e a pessoa muitas vezes está com o ouvido tampado, está com comichão no ouvido, não quer ouvir. E só pelo fato dele ser rei, a sua palavra prevaleceu. De canto lá abraçado. Prevaleceu para a perdição dele. Porque se ele deixasse o Senhor tomar de conta, o seu reinado continuaria com excelência. Porque quem dava a vitória nas guerras para Davi era o Senhor Jesus do campo do adversário. E quem nos dá a vitória é o Senhor Jesus. E Ele tem que tomar conta da minha e da tua vida em todo o tempo. Então a palavra prevaleceu. Então Joabe se levanta com os maiorais, vai por toda Israel durante 90 dias. Ele vai fazendo a contagem, desde Dan até Berseba. 90 dias e 3 meses e 20 dias, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui, segunda Samuel
capítulo 24, é porque essa daqui tem duas passagens que falam praticamente igual. Glórias a Deus. Você vai entender o que eu estou falando aqui nesta noite. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Espírito Santo de Deus. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra o chefe dos exércitos. E Joabe, pois, saiu com o chefe dos exércitos diante da face do rei, a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão, puseram em campo junto ao Aroer, à direita da cidade, que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. E vieram a Gileade e a terra baixa de Ódice. Também vieram até Dan-Jaã, e ao redor de Sidom. E vieram a fortaleza de Tiro, e todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul, de Judá a Berseba. Assim rodearam por toda a terra, ao cabo de 9 meses e 20 dias. Olha só o tempo que Davi perdeu, enviando os seus comandantes, os seus capitães, para enumerar o povo. E Davi nem pensou que ele podia ficar desguarnecido e se levantar os seus inimigos e ele perder a guerra. Olha como nós tomamos atitudes, irmão, precipitadas. Atitude que muitas vezes pode causar danos que nós nem imaginamos lá na frente. Foi essa atitude que Davi tomou, de querer enumerar o povo, de fazer o censo. Saiu todo pomposo. Mandou o comandante Joabe e os capitães enumerar o povo. E se os inimigos se levantassem? Meus amados, nós temos que estar vigilantes na situação, nós temos que estar postado todo o tempo, porque o nosso inimigo, ele não brinca de canto lá abraçado, ele está ao nosso derredor, em todo o tempo, buscando a quem possa tragar. Por isso, nós temos que estar vigilantes, em posição de soldados. Não deixar que o inimigo venha nos iludir com situações, com balelas, com palavras ao contrário. Mas nós temos que estar vigilantes. Mas como a palavra dele prevaleceu, Joabe foi fazer a contagem. E ele volta com o número de Israel, aqueles que sacavam a espada, 1.100.000. Do povo de Judá, 400.070 homens. E aí Joabe passa a contagem desse número para Davi, e aquilo pesou no seu coração. Davi se entristeceu, porque ele sabia que tinha feito coisa errada diante do Senhor. E muitas vezes é assim na minha e na tua vida. Quando nós desagradamos a Deus, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, automaticamente nossos corações se entristecem. Quando nós falhamos diante do nosso Senhor, saiba de uma coisa: o Espírito Santo, ele vai te mostrar se você errou ou não diante do teu Deus. E foi assim com Davi. Davi era movido pelo Espírito Santo de Deus. E quando Joabe traz a contagem do número, o coração de Davi se entristeceu, pesou automaticamente, porque ele sabia que ele tinha errado. E aí ele vai diante do Senhor: Senhor, eu falhei diante de Ti, procedi loucamente, mas retira de mim este pecado. Ele reconhece que ele errou, que ele falhou. E é isso que muitas vezes está faltando para as nossas vidas: o reconhecimento diante do nosso Deus. Se nós deixarmos de fazer a coisa errada, nós alcançaremos misericórdia do nosso Deus. Ele é fiel para perdoar a minha e a tua vida, quando há arrependimento verdadeiramente dentro de nós. O Senhor perdoa os nossos pecados e Ele muda a minha e a tua história de quando lá passado. Não foi diferente na vida de Davi. Foi por isso que o Senhor falou: levou o anjo diante de Davi
usando o profeta Gade para que ele levantasse um altar de adoração, de louvor. Sabe para quê? Para que aquela praga cessasse, para que aquela peste cessasse, que o Senhor próprio tinha enviado. E olha que Deus tinha proposto 3 coisas para Davi: 3 anos de fome para que ele escolhesse, ou por 3 vezes fugisse dos seus inimigos. E Davi falou assim, quando ele estava em grande angústia: caia eu nas mãos do Senhor, mas não caia nas mãos dos homens, porque muitas são as misericórdias de Deus para com a minha vida. Davi tinha errado, mas Davi reconhecia o Deus que ele servia, que era um Deus misericordioso, que era um Deus que perdoava, que era um Deus que mudava a história, que era um Deus que mudava o cativeiro. E é assim que Deus está fazendo em mim, na tua vida. O Senhor levanta Jobe como conselheiro. Davi, não faça isso. O povo é todo seu. São todos servos seus, Davi. Isso é delito que você está fazendo para com o povo de Israel. E foi verdadeiramente. Quando nós vemos um homem se levantar para dar conselho para as nossas vidas, não vire as costas. Fala aí, Jeová. Não seja soberbo. Deixa Deus usar a vida dele. Ouve. Vai assimilar. Abre o teu coração. Porque talvez naquela situação Deus quer mudar o teu cativeiro e a tua história. E muitas vezes nós fechamos o nosso coração. Quando os servos de Naamã fala: meu pai, se o profeta te pedisse coisas terríveis e difíceis, você não faria? Quanto mais mergulhar no Rio Jordão. Isso não é tão difícil. Foi aí que Naamã viu as escamas cair dos seus olhos, a soberba que estava dentro do seu coração. Naamã estava voltando para trás, mas Deus tinha usado o profeta Eliseu para que ele fosse mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, porque era lá que estava a cura dele, declarando lá abraçar. Não cesse de mergulhar, não cesse de fazer a vontade de Deus. Faça aquilo que Deus está falando nessa noite, porque Deus tem vitória para mim e para a tua vida nesta noite. É noite de levantar altar na presença de Deus. Como está o teu altar? Olha aí, pai. E aí o Senhor levanta o profeta Gade e fala para ele subir até a ilha de Araúna, de Ornã, para levantar um altar a Deus, para que aquela praga cessasse diante de Israel. Porque já havia caído 70.000 homens. Davi falou: Senhor, eu pequei contra ti, eu e a casa do meu pai, mas essas ovelhas o que fizeram? Houve arrependimento no coração de Davi. E muitas vezes é necessário ter arrependimento em nossos corações. Se for preciso voltar do zero, volte. Porque é de lá dentro do outro lado para sair que o Senhor vai te dar vitória. Lá você vai rever a tua história, como você está andando perante o teu Deus. E aí, se a rota está assim, ó, talvez ela vai começar a ir assim, ó, reto. Você vai trilhar um caminho de vitória dentro do outro lado da sala. O Senhor vai te mostrar, o Senhor vai te guiar. O Senhor vai trilhar contigo dentro do outro lado da sala. Então Davi sobe até a ilha de Araúna. E quando ele está chegando, Araúna vê ele vindo de longe. E ele corre diante de Davi e de seus servos e se prostra ali. Davi foi comprar aquela ilha para levantar um altar de adoração, de louvor, de gratidão. E Araúna falou assim: Senhor, aqui está. Ele se prostrou: ó meu rei, aqui está os bois, os trilhos para a lenha, o trigo para a oferta de cereal, tudo isso te dou. Davi falou: não darei ao meu Deus nada que não me custe nada. Mas por 600 ciclos de ouro, Davi comprou aquela ilha.
um pedaço de terra batida, cimentada, mas que é ali que ele iria levantar um altar de adoração, de agradecimento ao teu Deus, declarando abraçar. Não importa o lugar que você vai levantar no teu altar, mas levante um altar de agradecimento, de adoração ao teu Deus. Porque vai ser nesse altar que vai ter resposta para a tua vida. Vai ser nesse altar que vai ter mudança. Vai ser nesse altar que você vai se humilhar, declarando lá abraçar. Que você vai entregar uma oferta verdadeira, uma oferta de gratidão. Vai ter um holocausto vivo diante do teu Deus. Foi dessa maneira que o Senhor recebeu o holocausto em oferta de Davi. Porque ele pagou. Teve um preço. Teve um sacrifício. Pela lei do sacrifício não se podia dar nada que não custasse nada a Deus. Pela lei do sacrifício. E isso Davi entendia. E muito. E é isso que nós temos que entender. Que muitas vezes para obtermos vitória tem que ter sacrifício. Tem que ter oferta no altar de Deus, declarando lá abraçar. Qual a oferta que você está depositando diante do altar do teu Deus, para que Ele venha responder com fogo nessa noite? É uma oferta de Caim ou é uma oferta de Abel? É uma oferta que vai aplacar o coração de Deus, que Deus vai se mover a favor da nossa situação? É uma oferta viva, como a de Abel? Ou uma oferta que desagrada o coração do Senhor? O Senhor ainda sonda os nossos corações. O Senhor quer ver a intenção do meu e do teu coração, então lá abraçar. Tem que ser uma oferta verdadeira, uma oferta limpa. Uma oferta limpa. Muitas vezes trazemos aquilo que é estragado, aquilo que não desagrada, aquilo que está doente. Essa oferta Deus recusa, como recusou a oferta de Caim. Por isso descaiu o semblante de Caim, porque Deus não aceitou aquela oferta, porque não era uma oferta verdadeira, uma oferta aprazível, uma oferta que agradou o coração de Deus. Quer ter vitória? Levanta o altar, sacrifica uma oferta limpa de adoração e de agradecimento ao teu Deus. E quando Davi sacrificou ali, o Senhor deu ordem para que o anjo parasse, que a espada que estava desembainhada, que ele guardasse aquela espada. E a praga, a peste cessou diante do povo de Israel. O Senhor tem vitória para mim e para a tua vida nesta noite. Mas como está o nosso altar? Será que é necessário reparar como fez Elias? Elias reparou o altar com as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. O Senhor quer que nós venhamos vencer nesta noite. Mas para vencer, tem que ter altar preparado, tem que ter sacrifício verdadeiro, porque é assim que o Senhor vai responder com fogo e o nome do Senhor será glorificado na minha e na tua vida. E se você crê, aplauda o Senhor bem forte nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória.